Rede marxista. Quais frações burguesas dão sustentação ao bolsonarismo e neofascismo? Atualmente, você vê alguma iniciativa positiva no combate ao neofascismo? Bom, muito difícil identificar exatamente as frações. Eu comecei a falar do caso Bolsonaro, em que as frações que apareceram como apoiadoras originais do Bolsonaro não eram as megas burguesias, com algumas exceções. A gente, inclusive, durante a pandemia, a gente ficou no nosso grupo de pesquisa, o GTO, Grupo de Trabalho e Orientação, a gente ficou pesquisando exatamente essas burguesias dos aparelhos, quem é que estava na frente do apoio ao Bolsonaro. Quer dizer, tirando o Matar, né, da Localiza, que é uma grande burguesia, se não tinha, as grandes burguesias não apareciam na frente da defesa do Bolsonaro, mas burguesias, que hoje em dia é até difícil qualificar isso. Você tem mega burguesia, grande burguesia, burguesia média e só depois uma pequena burguesia, uma burguesia pequena, que é diferente de pequena burguesia, né? Que é aquele que não controla os meios de produção, nem só que não é proprietário. Então, na ascensão do Bolsonaro, quem apareceu mais foi uma burguesia média e grande, mais média do que grande, na defesa aberta. No governo Bolsonaro, todas aderiram nos 2 primeiros anos de Bolsonaro e ainda exigiram mais. Se desincompatibilizam com Bolsonaro, sobretudo por conta da mortandade da pandemia, porque as medidas tomadas por Bolsonaro de manter as fábricas trabalhando foram entusiasticamente apoiadas pelo conjunto das burguesias. Ali, as dissensões foram muito pequenas. Só depois que as manifestações foram tamanhas é que algumas começam a se separar. E parcela dessas burguesias, então, o agro adere totalmente ao Bolsonaro, né? O grande agro totalmente não. Também vai ter desincompatibilização lá na segunda metade, porque o agro é completamente internacional, ele depende do mercado internacional. As políticas que o Bolsonaro estava colocando ameaçavam criar bloqueios para exportação de grãos, para exportação para a Europa, para exportação para a China. A China não estava preocupada se o grão que vinha era fascista ou não, estava preocupada com a qualidade do grão que chegava lá. Então, a gente vai ter aí uma diferença entre a ProSoja e Blairo Maggi já no final do governo. Então, não é. Está muito difícil identificar por fração setorial, ou por agro, indústria, ou por segmento do capital comercial, industrial ou bancário, né, que são a tríade do capital. O capital ele não existe sem os três, tá? O capital é um movimento que metamorfoseia dinheiro em capacidade produtiva, meios de produção, que se metamorfoseia em mercadorias, que precisa se metamorfosear de novo em dinheiro, que precisa voltar para o início do ciclo. Então, portanto, capital, comercial, industrial, extrator de mais-valia, e bancário, isto é, concentrador de recursos de capital, pode ser banco, pode ser fundo, pode ser. A gente pode inventar um outro nome qualquer. Esses capitais não existem uns sem os outros e estão cada vez mais interconectados. A escala da concentração de capitais é tamanha que uma empresa como Elon Musk, por exemplo, atua nos setores os mais variados. Ou Google. Só para dar um exemplo concreto, uma das notícias da semana que passou é que a família Salles comprou uma empresa de embalagens na França. Para você. Eu nem vi. Nem viu eu essa. Nem vi essa. Mas veja, como é complexo, né? Ou seja, o setor bancário envolvido com embalagem na Europa, o setor bancário brasileiro, enfim. É um detalhezinho para ilustrar isso que você está. Eu só quero fazer mais um comentáriozinho, Haroldo. Tá bom. Que é o seguinte: claro que nós temos de lutar pela democracia. Eu não tenho dúvida
Nós temos de lutar pela democracia contra o fascismo. Mas lutar pela democracia não é voltar para aquilo que a burguesia destruiu e sempre quis impedir. É avançar para uma democracia socialista. Não adianta, a burguesia devastou o terreno onde a gente está. A gente precisa avançar para uma democracia. Porque a burguesia escancarou a hipocrisia do discurso democrático pelos Estados Unidos. A própria burguesia escancarou isso. Quando ele invadiu o Líbano, quando invadiu o Iraque, agora em Gaza, quando tem uma postura, a burguesia europeia tem uma postura de silenciar sobre o genocídio em Gaza, mas apoiar o Zelensky na Ucrânia, desconsiderando... Não existe mais classe social para isso. A hipocrisia está explícita. Nós não podemos ser aqueles que vamos abafar essa hipocrisia. Nós temos de deixar ela clara. Porque as condições são dramáticas, não vão melhorar, a não ser que a gente lute.